Olá, curtindo cenas aqui. Hoje vou explicar um filme de suspense e drama chamado Monolith. Spoilers à frente. Atenção e cuidado. O filme começa com um anúncio a uma marca de carros futuristas chamada Monolith. O apresentador do anúncio afirma que o carro é premiado como o carro mais seguro do mundo e tem uma série de características de segurança únicas. Ele afirma que o carro é extremamente moderno e tem várias características, como vidros inquebráveis, pneus resistentes, carroceria rígida e muito mais, para garantir a segurança do veículo, corpo rígido e muito mais para manter os seus condutores a salvo de todos os roubos e danos possíveis. Um aplicativo de smartphone conectado à inteligência artificial é usado para controlar todos os recursos enquanto está dentro do carro. Um assistente virtual chamado Lilith ajuda a interagir com a interface do utilizador do automóvel. Podemos ver uma mãe a transportar o seu filho dentro do mesmo carro com inteligência artificial. Ao falar com a assistente de inteligência artificial, Lilith, ficamos a saber que o nome da mãe é Sandra e que o seu filho de 2 anos se chama David. O seu marido, Cal, é um piloto que não pôde juntar-se a eles devido à sua agenda preenchida. O carro é tão avançado que até consegue detectar o peso dos passageiros dentro do veículo. Mais tarde, Cal telefona e lhes informa que está no aeroporto central depois do seu serviço e que tem muitas saudades deles. Alguém bate à porta e Cal despede-se e sai. Entretanto, David começa a ficar agitado e Sandra dá-lhe o seu smartphone para o manter ocupado. Passado algum tempo, Sandra para numa estação de serviço na berma da estrada. De seguida, leva David para a casa de banho e muda-lhe as fraldas. Algumas garotas a rir. A bomba de gasolina à estação de serviço tem também um supermercado onde Sandra compra ao filho os seus petiscos preferidos. Enquanto paga ao balcão, Sandra repara que alguém está a tentar assaltar o seu carro lá fora. Em vez de ficar preocupada, em vez de se preocupar, saca do seu smartphone e tranca o veículo utilizando a aplicação inteligente. Como a Sandra está ocupada a inspecionar a situação, nem sequer repara que David se separou dela. Quando se apercebe de que David está perdido, grita e procura-o pelo supermercado. Corre para a rua e até telefona a um estranho, presumindo que David está com ele. Está completamente assustada até encontrar David com as mesmas 3 senhoras que tinha encontrado anteriormente na casa de banho. Sandra coloca imediatamente David no seu carro e ativa o modo de segurança. Isto faz com que ela se desligue do que está a acontecer lá fora e finalmente respira de alívio. Depois de sair da estação de serviço, Sandra tem ainda uma longa distância a percorrer até chegar à casa da sogra. Devido à longa viagem, Sandra sente-se aborrecida e decide telefonar a sua amiga de infância, Jessa, para saber como está. Jessa recebe a chamada e informa a de que está perto do aeroporto central, num hotel. Sandra conta ainda a Jessa que tem estado hospedada no hotel com Cal. Sandra fica devastada com a revelação de que a sua amiga está a ter um caso com o marido. Continua a telefonar a Cal, mas ele não atende e finge estar ocupado. Farta das mentiras, Sandra decide resolver o assunto com as suas próprias mãos e parte em busca de Cal no aeroporto central de Los Angeles. No caminho, um quadro mostra que a distância até Los Angeles é de cerca de 320 quilômetros. Passado algum tempo, Lilith, a inteligência artificial inteligente, menciona que houve um acidente grave na autoestrada principal, o que os vai atrasar. Ela sugere então que Sandra apanhe a estrada de circunvalação, o que lhes poupará muito tempo. No entanto, a inteligência artificial também menciona que a estrada está deserta e quase não tem passageiros. Sandra, que está determinada a confrontar o marido, não pensa 2 vezes e toma o caminho alternativo. Mais tarde, escurece e Sandra começa a sentir dificuldade em conduzir o carro. O nevoeiro no caminho também se intensifica, o que afeta a sua visão da estrada em frente. No caminho, não encontra povoações humanas nem outros veículos. No entanto, encontra uma subestação elétrica situada no meio do nada. Ela olha para o local, mas logo se afasta. O local é tão deserto que os únicos seres presentes são animais selvagens. De repente, Sandra, nervosa, perde a concentração e choca com um veado que tentava atravessar a estrada. Por causa da colisão, David começa a chorar e, como sempre, Sandra dá-lhe o seu smartphone para o acalmar. De seguida, sai imediatamente para ir ver o animal. O veado está preso debaixo da parte da frente do carro e, por causa disso, Sandra não consegue avançar com o carro. O veado está preso por baixo da parte da frente do carro e, por causa disso, Sandra não consegue avançar com o carro. Enquanto Sandra está a tentar perceber a situação, esquece-se de que deixou David sozinho no carro. Entretanto, enquanto David está a brincar com o smartphone, abre acidentalmente a aplicação Inteligência Artificial Car. Ele mexe o dedo no aplicativo e fecha o carro.
o carro protege as pessoas dentro do seu interior. Sandra percebe a gravidade da situação. Ela tenta chamar seu para que ele consiga ir no aplicativo e abrir o carro. Mas David assusta e deixa o telefone cair. Ela tenta quebrar os vidros no carro e não consegue e percebe que o carro é tudo que a propaganda descrevia. Depois de caminhar um pouco, chega à estação, salta a vedação e grita por socorro. No entanto, não obtém resposta e a estação parece estar vazia, sem nenhum trabalhador presente no momento. Depois disso, Sandra entra numa das salas e encontra lá dentro alguns objetos necessários. Ela pega numa lanterna para usar à noite e uma chave inglesa grande para ajudar a partir o vidro do carro trancado. Ao sair da subestação, Sandra percebe-se de um animal selvagem que a segue. Quando Sandra corre para trás, um coiote ataca-a e ela sobe no carro. Apesar dos seus esforços para assustar o animal, este não se deixa intimidar. Numa última tentativa, Sandra começa a bater no carro com a chave inglesa e o alarme começa a tocar, o que faz o coiote recua. Nessa altura, Sandra repara que David está a ter dificuldades em respirar. Apesar da situação, ela consegue acalmar David e ele começa finalmente a respirar e adormece rapidamente. Depois de pensar um pouco, Sandra também fica cansada e adormece no capô do carro. No dia seguinte, Sandra acorda quando o sol já está a brilhar. Corre imediatamente para verificar o estado de David dentro do carro. Encontra David fraco, devido ao seu estômago esfomeado e à desidratação. Uma das características do carro também mostra a temperatura do ambiente, que parece estar a aumentar lentamente. O estado da condição é uma maldição para Sandra, pois o local é completamente isolado, sem humanos por perto. Sandra decide então procurar ajuda e segue a estrada. Apesar de estar muito desidratada, continua a caminhar a longa jornada. Ela também conhece os riscos de deixar David sozinho no carro sobreaquecido. Mas não tem outra hipótese senão procurar ajuda. Felizmente, encontra um rio onde bebe e se limpa. Depois de recuperar o fôlego, continua sua viagem e depara-se com colinas íngremes ao longo do caminho. Depois de caminhar vários quilômetros, Sandra encontra finalmente um antigo aeródromo, onde descobre um jato. Entretanto, a temperatura dentro do carro Monolith aumenta, fazendo com que ele ligue instantaneamente a ventoinha de arrefecimento de emergência. Depois de chegar ao jato abandonado, Sandra entra no seu interior e descobre algumas bebidas alcoólicas, um galão de gasolina, um isqueiro e um par de pneus de avião sobressalentes. Ela consome um pouco de álcool e imediatamente reúne os itens necessários. Depois disso, Sandra usa a gasolina para queimar os 2 pneus, na esperança de atrair ajuda. De seguida, pega no galão e enche-o com a água do rio. Lentamente, Sandra caminha de volta ao local onde deixou David. Na cena seguinte, Sandra corre para o carro e encontra David fraco e a ficar vermelho. Ela tenta chamá-lo, mas David não responde nem se mexe. A temperatura no interior do carro aumentou significativamente e as ventoinhas de arrefecimento de emergência tornaram-se ineficazes. Ao ver o estado do seu filho, Sandra sobe imediatamente no teto e joga a água que trouxe do rio, mas todos os seus esforços são em vão. Pensando que o seu filho vai ter de morrer dentro do veículo de alta tecnologia, Sandra começa novamente a bater no vidro do carro com a chave inglesa, mas só desperdiça a sua energia. Mais tarde, Sandra tenta acender uma fogueira no exterior do carro, na esperança de que os sensores detectem o fumo e abram as janelas. Mas nada disso acontece. Em vez disso, as ventoinhas de arrefecimento de emergência param. De emergência param de funcionar para evitar que o fumo entre no interior. Cansada, Sandra cai no chão e tem uma visão dela e de Cal a visitarem o mesmo local do acidente passado um ano. Apercebe-se dos seus erros e continua a culpar Cal pela morte de David. Passado algum tempo, acorda com um barulho e descobre que tudo não passa de um sonho. Para piorar a situação, o coiote da noite anterior aparece de novo à sua frente. Sandra decide esconder-se dele e tenta subir para o teto do carro. Mas como a temperatura do carro é muito alta, ela não consegue ficar lá e escorrega para baixo do carro. Aí, o coiote morde-lhe a perna e é então que Sandra se apercebe que é do veado que o coiote anda atrás. Assim que o coiote arrasta o veado para fora, o carro começa a andar para trás. O veado era a razão que mantinha o carro naquela posição. Sandra sai imediatamente debaixo do carro e tenta impedi-lo de deslizar para trás. Apesar dos seus esforços, o carro continua a rolar para trás, aproximando-se mais perto de uma queda. No entanto, um pequeno pedaço de rocha obstrui o carro e este para finalmente
Enquanto Sandra olha para o penhasco, lembra-se do desenho animado que viu anteriormente na estação de serviço, onde o diamante foi obtido depois de o cofre ter sido arrombado. Ela pensa então em empurrar o carro para baixo para abrir as portas. Sandra está consciente do fato de que os seus planos podem ter consequências, mas não lhe resta outra alternativa e decide seguir em frente. Pega na chave inglesa e começa a partir a pedra que estava a obstruir o pneu. Depois de remover a pedra com sucesso, com David ainda dentro do carro que começa a cair no precipício, sua inteligência artificial integrada começa a funcionar e imediatamente os recursos do carro começam a funcionar para que o carro caia em pé e não tenha nenhum dano. O modo cofre no momento de um acidente faz com que as portas abrem para a entrada dos socorristas. As portas se abrem assim que o carro atinge o solo. Sandra desce o penhasco rapidamente para socorrer seu filho. Ela abre a porta e socorre seu filho. Leva ele para outro local para refrescar. Sandra resolve sair do local mais rápido. E neste instante o sistema do carro reinicia e Sandra sobe todo o penhasco, com condições difíceis de subir, mas aquele carro era equipado para fazer esta escalada. Com condições muito extremas, subindo o penhasco destruindo rochas ela consegue subir. E ela segue para o hospital. Na última cena do filme, vemos Sandra e David. Sandra e David a chegarem ao hospital. David é mantido na cama do hospital ao lado de Sandra e está ligado a vários tubos. Sandra parece preocupada com David até que ele abre os olhos e a chama de mãe pela primeira vez. O filme termina quando Sandra fica encantada com o fato de o seu filho a chamar. Inscreva no canal para ver mais vídeos como este, ativa a notificação e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.